Olá, amigos e amigas da Record News de Porto Velho, da TV Candelária, Canal 11. Estamos começando mais um Papo News. Aquele encontro de todo final de semana, onde a gente conhece a biografia contada por eles mesmos dos pioneiros do desenvolvimento do nosso estado, gente que fez, gente que faz, continua fazendo em prol do desenvolvimento do estado de Rondônia. Hoje eu tenho a satisfação muito grande de receber aqui em nossos estúdios a visita do jornalista Montezuma Cruz. Montezuma nasceu lá em São Paulo, em Presidente Prudente, mas esteve aqui no estado de Rondônia, atuando como profissional de imprensa, como jornalista, correspondente da grande imprensa do Sul, num período de 10 anos, entre 1976 e 1986. Acompanhou, portanto, toda aquela fase de preparação da criação do estado de Rondônia e a fase posterior, na primeira constituinte que nós tivemos aqui no nosso estado. Monte, satisfação muito grande recebê-lo aqui, meu amigo. Depois de tanto tempo de tratativas, nós conseguimos conciliar nossas agendas, né, para bater esse papo. Como é que você recebeu o convite da produção do programa para compartilhar um pouco da sua vivência aqui no estado de Rondônia? Com muita alegria, e eu classifico assim de uma oportunidade raríssima, porque até então eu só dei entrevista até hoje, foi para o Léo Ladeia, e você é o segundo, e eu fico muito honrado. Rapaz, o Léo Ladeia é ligeiro, né? Me precedeu. Mas o assunto era um assunto pontual. O deputado que eu trabalhava no estado do Acre, Fernando Belo, e ele... Que é meu primo, por sinal. Seu primo. Ele apoiava o melhoramento da mandioca, o melhoramento genético, né? Certo. E ele era daquele que trazia pesquisadores lá da Embrapa, na Bahia, para fazer palestras nas rádios do interior do Acre, e aqui em Rondônia também ele trouxe, para mostrar que a raiz brasileira, nascida aqui pertinho de nós, aqui no Alto Madeira, né, 10 mil anos, segundo a Embrapa, ela era a planta dos pobres, o pão brasileiro, porém esquecida. Então, o assunto com o Léo Ladeia foi esse do começo ao fim. Mandioca. Exato. Perfeito. Vamos começar o nosso papo a partir do seu nascimento. Eu falei aqui que você nasceu em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Seus pais, fale um pouco sobre seus pais, o que faziam por lá, por ocasião do seu nascimento. Certo. Meu pai, Salvador Moreno Munhoz, ele nasceu na divisa de São Paulo com Minas Gerais, era descendente de malaguenhos, José Moreno e Dona Maria Elódia Navas, disse que era uma espanhola muito brava e teimosa, como todos os malaguenhos. Ele nasceu lá e foi criado na região de Gália, do interior de São Paulo, Gália e uma região cafeeira, e tinha uns ingleses lá, os mesmos ingleses que foram para o norte do Paraná, né? E meu pai fez de tudo na vida. Ele incentivou o cooperativismo. No tempo da Guerra Mundial, ele incentivou as pessoas a usar carvão para produzir gasogênio para os carros, né? Que havia um racionamento de sal, feijão, arroz e racionamento também de combustível. E ele fazia esse trabalho, ele fazia trabalho de pedreiro, ele trabalhava nesse primeiro congresso de cooperativismo, em 1944, no Rochidale, em Osasco, ele participou. Eu tenho uma carteirinha dele que eu coloquei no Facebook de lembrança. Isso aí muito me honrou de ver que ele também teve um açougue. Pois é. Matava porco, o porco já era fatiado e vendido rapidinho, né? Vendia limão. Depois ele montou um escritório de contabilidade. Depois ele passou pelo Paraná nos anos 40. Ele fundou uma cidade chamada Lupionópolis, nos tempos de colonização de Lupionópolis, que eram bem diferentes da colonização de Rondônia, né? Eram tempos difíceis, porque não havia nem dinheiro e nem motosserra. Então era aberto na foice, né? Já pensou no facão. E ele teve uma máquina de beneficiamento de arroz na cidade de Lupionópolis, e minha mãe sempre acompanhando. Minha mãe casou com ele com 16 anos de idade, e eu fui o raspa do tacho, nasci quando ela tinha 47 anos, né? Quantos irmãos você tem? Éramos em 4, somos em 2. Os 2 do meio se foram e ficou... As extremidades. Uma com 84 anos, e eu fiz o 6.1 agora em 4 de fevereiro passado. Mas o seu Salvador Munhoz é uma pessoa notável. Ele chegou com o 2º ano de grupo escolar, mas ele estava sempre lendo e sempre com um dicionário. Autodidata. E ele tinha um dicionário e um livro que eu nunca me esqueço.
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro fez com esse livro ele conquistou muitas amizades, as pessoas se reuniram no escritório dele, criou um escritório chamado Exatidão, e esse escritório até hoje funciona em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, Sérgio. É uma região, foi muito pobre, hoje é uma região consolidada, não tinha hospital, era o que se dizia na época, a terra da morte e vida severina. Porque ali as crianças morriam de inanição. Não tinham recurso, não havia recurso nem para os pais e nem para os filhos. Havia malária, havia febre amarela, muita verminose e não havia hospital. E a cidade era distante 120 quilômetros de Presidente Prudente e só areão. Não havia nem ônibus, era jardineira ainda. Então, esse passado aí dos anos 60, os anos 70, a cidade era abandonada e esquecida. Então você nasceu por acaso, em Presidente? Eu nasci por acaso porque eu morava na barranca minha mãe morava na barranca do rio, em Lupionópolis, né? Certo. Rio Paranapanema. E aí foi me ganhar em Presidente Prudente, em 1953, no Hospital Nossa Senhora das Graças, em frente à Delegacia de Polícia de Presidente Prudente. E eu, por sinal, encontrei muitos prudentinos 30, 40 anos depois, vindo para Mato Grosso e para Rondônia, né? Teve alguns aqui, né? Delegados em Porto Velho, foram empresários, né? E pessoas assim que... A coincidência. Mas a minha ligação com o Estado de São Paulo foi só para estudo mesmo. Estudei em Teodoro Sampaio, estudei em Bernardino de Campos. A minha vida mesmo, a minha essência profissional foi de Campo Grande para cá. Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso ainda, né? E que momento da sua vida despertou esse interesse pelo jornalismo? Foi quando eu fui aprender datilografia. Os meus dedos já eram compridos, eu não conseguia datilografar. Estava na terceira ou quarta lição, no GFD-SA, não dava certo. Não dava certo. Aí eu ia para frente do escritório, comprei uma tábua e coloquei um pano, uma flanela azul, eu me lembro até da cor, e coloquei lá a semana. Aí comecei a fazer Jornal Mural. Jornal Mural, a China que difundiu isso aí no mundo, né? É mais lindo do que jornal impresso. Mas você estava com quantos anos? Eu estava com 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. Aí eu fazia Jornal Mural, pregava notícia que o Pelé ia jogar lá em Presidente Prudente, o time tal contratou fulano de tal, o rio estava dando muito peixe, a estrada continuava ruim, o ônibus trazia correspondência, no tempo da Gazeta Esportiva, vinha pelo ônibus. Então, aquela vontade assim de divulgar os fatos começou por ali. Então o meu pai ainda ficava meio preocupado porque eu não aprendia contabilidade. Né? Eu fiz até o terceiro ano de contabilidade. Mas eu não concluía porque não tinha vocação, né? Então, dali para ser correspondente do jornal do Presidente Prudente foi um pulo. Comecei a escrever para um jornal lá chamado... Como é que aconteceu esse contato para fazer esse trabalho de correspondente? Foi interessante. Havia um vereador chamado José Miguel de Castro Andrade. Esse vereador foi fundador da cidade. Era um de Marília, São Paulo. Zé Miguel de Castro e Odilão Ferreira, um alagoano. Os dois, o alagoano nunca entrou na política, mas o Zé Miguel de Castro Andrade conversava muito com meu pai. E um dia ele falou, pelo meu primeiro nome de batismo, Célio, o Célio precisa escrever, ele gosta, precisa escrever para jornal. Peça para ele fazer umas notícias aí que eu vou mandar lá para o Correio da Sorocabana na época, né? Sim. Que era o jornal bissemanário, bonito, com título em cores, né? Era abóbora, outro dia era verde, outro dia era vermelho, já existia, não existia policromia, mas existia tricomia lá. Né? Aí eu comecei a escrever lá, o esporte em Teodoro Sampaio. Esporte Teodoro Sampaio, eu ia nos vestiários, via substituição de jogador, via a condição do gramado, se tinha formigueiro na trave, se não tinha. Isso aí, o pessoal começava a dar força, né? Porque via os nomes lá no jornal, a matéria, a ficha técnica do jogo, que é o que eu fazia, e uns pequenos comentários, né? E se animava com aquilo, entusiasmava uma cidade pobre, né? Uma cidade com uma água potável maravilhosa, de poço artesiano, porém não tinha água, não tinha abastecimento d'água. E é onde ainda se morria por falta de recursos, né? Havia, como eu te falei, doenças assim que até também a tuberculose, que eu esqueci de falar, atacavam ainda, havia muito mato, tinha leishmaniose, atacava mais as mulheres, uma região de colonização assim feita por picadeiros. Tinha picadeiros do Paraguai, né? E havia também colonizadores locais. Os carros eram o Rural Willys e o Jeep.
E é o ônibus que eu te falei, Jardineira. Esse era o cenário de Teodoro Sampaio. Parece hoje, eu passei outro dia na estrada aqui no União Bandeirantes, olhei o União Bandeirantes que já está melhor. Tá muito bem. O União Bandeirantes, Sérgio, é assim, o Teodoro Sampaio dos meus tempos de menino. E aí o Pires me incentivou, meu pai me incentivou, comecei a escrever esporte, daí a pouco eu já estava escrevendo. Que o prefeito construiu a Fonte Luminosa. Aí todo o começou a entrar na editoria política. Eu comecei a fazer notinhas assim, o conjunto musical, tinha o prefeito que era o pai dos pobres, né, o José Natalício Santos, comprou. Mas a partir de quando você começou a atuar profissionalmente como jornalista? Então, aí de Presidente Prudente, de Teodoro Sampaio, eu ia lá para aprender, querer colocar os tipos das formas, era tipografia, queria aprender com a camisa toda suja de tinta preta, eu queria aprender a Foi para fazer tipografia. Frustrante que eu não consegui. Mas um datilógrafo frustrado e um tipógrafo frustrado. Mas aí eu fui para Bernardino de Campos, depois onde a minha irmã se casou, e Bernardino de Campos era uma cidade que havia um colégio, quase uma universidade, os grandes professores de São Paulo haviam passado por lá, alguns, né? E Scipione Perro Neto, por exemplo, professor de matemática, que tem uma editora em São Paulo, havia passado por lá. E professores de português, de geografia, história, geografia e história é o que eu mais me dava bem. Matemática eu não saí do teorema de Pitágoras. Muito maleba, Até hoje não entendeu direito. Até hoje eu não entendi o que ele quis com aquilo lá. Bom, aí de Bernardino de Campos, eu fui para Curitiba, meu pai morreu em 69, e ele morreu quando o Cid Moreira e o Hilton Gomes estavam estreando o Jornal Nacional. Ele tinha recuperado da catarata, os dois olhos estavam com um tampão naquele tempo, ainda tinha que ficar um resguardo de uma semana, né? Hoje em dia a gente faz cirurgia em 24 horas, tá bom. Aí ele deitado no sofá, ele perguntava para mim quem que seria o próximo presidente, era Arthur da Costa e Silva, né? Se não me falha a memória, ia suceder o Garrasta Azul, né? Aí ele foi para o Hospital das Clínicas de São Paulo e morreu, porque nessas andanças dele pelo Paraná, o bicho barbeiro picou. E depois deu uma peritonite aguda, depois de mais de 20 anos, e aquilo prejudicou o coração e não havia recurso. Ele morreu nas clínicas em São Paulo. E sempre apoiado em todas as andanças pela minha mãe, né? Tinha criação de papagaio, de macaco em casa, e tinha um tio que mandava a caixa de Guaraná para fazer a salada de fruta com Guaraná, daquele Lupionópolis. Mas nos transportando novamente para o período da morte dele, ele morreu em 69, aí eu fui para Curitiba morar com o meu irmão. O meu irmão Luiz José, ele era gerente de lojas. Então ele trabalhou no Malucelli, trabalhou na Nasser, Hermes Macedo, então sempre gerente de lojas. E eu não estava quites ainda com o serviço militar, não tinha 18 anos, eu não pude vencer o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego seria na Antártica, eu ia trabalhar no bairro do Portão, em Curitiba. Não passei, fui chamado para vender tapete, mas também não tive sorte, porque quando eu fui trabalhar com um amigo dele que vendia tapete, a loja me chamou. Passei no teste lá, e aí eu fui ser conferente de estoque. Conferente de estoque. Eu tive um filho meu em Brasília, a primeira profissão dele foi conferente de estoque. Então eu sempre dizia que tem que ter muita paciência, porque quando você está fazendo as contas, chega um, pede um copo d'água, chega um, quer ver aquela caixa de meia que está ali no canto, né? É o Otávio Luiz, esse meu filho, que também teve a primeira profissão dele, foi essa minha. Na conferência de estoque, eu ainda continuava ainda com o jornal Mural na cabeça, aí já tinha passado pelo jornal bibliografado em Bernardino de Campos, né? Fazia jornal com bibliografado a tinta, né? Chamava Nosso Tempo. Aí depois, em Curitiba, eu fiquei um ano só, fazendo o terceiro ano, aí já era polivalente, era um misto de contabilidade com elementos de economia, e uma espécie de curso colegial também, né? Tinha as três vertentes, assim, num só. Num colégio muito bom, o Padre João Bagose, que hoje é uma universidade das maiores de Curitiba, né? Saí de lá, voltei para o interior, e em Bernardino de Campos, novamente, fui trabalhar no Banco Real. Passei no concurso lá. Banco Real era o antigo Lavoura de Minas Gerais. E lá eu ia para debaixo da escada manivelar o telefone para passar notícia para São Paulo. Aí eu já tinha o status, né? Correspondente de jornal de São Paulo. Pensou. Já estava começando a escrever notícia para o Estado naquela época. E o Estado resolveu depois me contratar para mandar para Presidente Prudente. Aí o banco, você vai subir na carreira, vai ser gerente.
e eu não tinha vocação alguma para passar do balcão, né? No Achava balcão, tudo aquilo um técnico. no balcão eu ainda ganhava presente, lá aquele tempo que o cliente, a gente punha dinheiro na conta do cliente para cobrir os furos, decorava os números de conta dos clientes, tem alguns que eu decorei até hoje, e aí ganhava leitão, né? Ganhava, às vezes, algum dinheiro de tão grato que eram os cafeicultores. Né? Aí você tinha que optar, ou ser bancário ou ser jornalista. Exatamente, e eu não queria mais ser bancário, fui para o Presidente Prudente, lá para a Regional do Estado, que era só um, que era eu. A Regional era só H, né? O Estado tinha uns 300 correspondentes. Com isso aí eu consegui ser correspondente em Presidente Prudente e já ter um pouco mais de chance de trabalhar em outros estados. Em outros locais. Alguns conseguiu isso, né? O correspondente de Sorocaba, Sérgio Coelho, depois ele fez aquele almanaque rural, o Globo Rural e Almanaque, né? Como criar galinha em Ariquemes. Ele mandava um repórter em Ariquemes para ver as galinhas gigantes, isso, e o Hampshire. Especiais. E muitos colegas fizeram isso e ganhavam freelances milionários na época, né? Eu nunca posso me queixar do meu tempo de correspondente, que eles pagavam muito bem e a gente tinha chance, tinha mobilidade para ir para outras regiões. E como é que Rondônia apareceu aí no teu projeto de vida? Nesse aspecto, desse período, eu corri para Naviraí, que era uma colonização do senhor Ariosto da Riva, que fundou a Alta Floresta também, a de Mato Grosso, né? E o senhor Ademar Oríquio, que até hoje ele deve estar na Editora Nacional em São Paulo, era meu chefe. Ele falou, mas assim não dá, você está indo para lá. Eu falei, o pôr do sol é muito bonito, eu vou lá para o Naviraí, porque tem muito algodão, tem madeira, eu vou fazer umas reportagens. Mas nós não queremos essas reportagens, nós queremos que você fique em Presidente Prudente vendo a erosão, o amendoim, a cidade, o troféu Brasil de natação. Eu sei que eu fiz uma insubordinação e comigo mesmo, hoje eu me penitencio. E até eu conversei com ele outro dia no Facebook e ele riu, né, da minha confissão, né? Falei, foi a maior burrada que eu fiz profissionalmente, essa, e fui dispensado corretamente pelo senhor Raul Martins Bastos, que era o chefe da produção. Por insubordinação. Por insubordinação, por ganhar um emprego de ouro na cidade de Presidente Prudente e jogá-lo da lata do lixo, né? Porque, na verdade, quando eu saí de lá, deu um trabalho para eles substituírem, que era um jornal que tinha correspondente desde o Oriente Médio até Rio Branco do Acre. Então a coisa era complicada. Bom, aí de lá eu fui para Campo Grande. De Campo Grande, eu trabalhei no jornal Correio do Estado, para onde eu voltei 36 anos depois. Eu estive lá em fevereiro de 2011, né? Fiquei 2 anos e meio, repórter especial, e depois fiquei na editoria de opinião. A gente chama isso de gaiola, né? Engaiolaram lá para ficar cuidando dos colaboradores, dos leitores. A tarefa interessante, assim, eu não tinha feito isso até então. Mas de lá para cá o namoro foi rápido, porque a minha primeira companheira, ela até hoje é funcionária aqui da Assembleia Legislativa, mãe dos meus primeiros filhos, ela topou a parada de vir embora para Rondônia. Então, quando eu fui lá em São Paulo... Mas houve algum convite? Como é que foi? Não foi convite, foi uma sugestão minha. O Papo News de hoje, conversando com Montezuma Cruz, um jornalista que marcou história aqui em Rondônia pelos 10 anos que passou aqui na condição de correspondente e atuando também em alguns jornais que na época existiam aqui no nosso estado. Aliás, ainda na época de território, né? E depois alguns continuaram em Rondônia estado. Mas a gente tinha deixado uma pergunta no ar para o Montezuma, para ele explicar como foi essa vinda dele para cá, para Rondônia, naqueles idos de 1976, Montezuma. Então, eu resolvi, depois de ler, quando era menino, revista O Cruzeiro, e duas coisas me impressionavam: o incêndio do Circo Norte-Americano em Niterói e Madeira Mamoré, a ferrovia. Eu, na minha consciência, vou conhecer esse lugar um dia. E fui lá em São Paulo, Fernando Barros, que ele é padrinho de batismo da minha primeira filha, e era chefe de sucursais de correspondentes. Quando eu entrei lá na agência Folhas, ele, o cabra aí, ele quer ir para Rondônia, vai ser o nosso correspondente de Porto Velho. Já foi me nomeando, né? Eu falei, eu estou sugerindo aí, o que você acha e tal. Cheguei como quem não queria nada, querendo, né? Resultado, vim parar aqui no hotel rodoviário do saudoso Messias, da praça que o Valmir Davis disse que era dele, perto da rodoviária de madeira feia, horrível. Onde queriam fazer o primeiro shopping de Porto Velho? Isso, né? Era um lugar que vivia, se existia mosquito de dengue, era um depósito aqui naquela época. Perto do saudoso alto-falante também do senhor
Humberto Amorim, né? Foi famoso em Porto Velho. Então me instalei no quarto número 6, fiquei por ali, não demorou uma semana de visitas à Câmara e à cabine de telex, o senhor Lúcio Albuquerque, o Roquilmer Rocha quer te conhecer, e já vamos conversar com o Roquilmer Rocha, parece que a gente já se conhecia de outras vidas. Aí o Roquilmer Rocha, vamos trabalhar na tribuna. Vamos trabalhar na tribuna. Primeiro jornal que trabalhou aqui. Tenho guardado algumas, a cobertura, uma das melhores coberturas é a excursão dos arenistas de Rondônia, comendo cacho de banana às 5 horas da madrugada, com bolacha e biscoito, rumo à Vilhena. E aí tem umas histórias muito legais, Sérgio. Foi meu batismo em Rondônia, no jornal A Tribuna e correspondente da Folha de São Paulo. Mais tarde, eu fui correspondente do Jornal do Brasil. E também passei um pequeno período com o Globo. Tive sorte de viajar em pequenos aviões aí, esses aviões de Jesus me chama, né? Esses teco-tecos aí, olha, com pilotos jovens, avião monomotor, debaixo de chuva aí, porque o pessoal de São Paulo, da sucursal do Globo, achava que eu tinha que ir lá entrevistar o Apoena, que estava recebendo um coronel lá da FUNAI de Brasília, e os índios estavam armados. Então é uma história muito interessante, que o Apoena recebia verbas para comprar mantimento e artesanato para os índios, e armava os índios suruí para resistir à invasão dos capixabas. Era uma coisa... E nós estávamos lá debaixo de chuva e com o avião na pista, pulando, saltando, quase... Estamos aqui contando a história porque, graças a Deus, sobrevivemos. Né? Mas era voar em Rondônia naquela época, existia só a Tama e a Taba. E avião que não fosse das duas companhias era fretado. Então o jornal mandava aquele tufo do dinheiro para o Bradesco, a gente olhava lá, 10 mil cruzeiros lá para fretar um avião, e depois, se tivesse troco, devolvia, senão havia aquela prática nefasta dos correspondentes de fazer um cachorro, né? Fazer uma nota lá, eu gastei tanto. Existia um jornalista em Cuiabá que ele inventou o pneu do avião, furou no Aripuanã. Justificar o gasto de dinheiro. Justificava a patifaria, né? Furou o pneu do avião. Furou o pneu do avião. Foi só coisa de jornalista mesmo. Mas, bom, me apaixonei por você trabalhou só na Tribuna ou atuou ainda? Trabalhei também com o senhor Emmanuel. Em 80, eu trabalhei um tempinho com o senhor Emmanuel no Guaporé. Foi uma pessoa formidável no trato com a gente. Era o João Teixeira, estava colaborando na época, ele tinha sido chefe de redação, né? O Paulo Queiroz na época era o chefe. Trabalhamos lá com Evamar Mesquita, Rejane Lima Verde, o comercial era o Moacir, né? O Boa Loureiro, e uma senhora que eu não me lembro o nome, era a Dona Maria, parece que ela era a mulher dos recursos humanos, né? Certo. Eu lembro da fisionomia assim, o Betizo Aleluia, que tinha escritório de contabilidade. Betizo Aleluia era um contador e, ao mesmo tempo, linotipista exímio, né? Era um jornal com chumbo, né? Havia o João Eudes, o Will Biende, o Serafim, né? Até o Osmar Silva imprimiu o Parceleiro uma época, ele imprimiu o Nota de Madeira e imprimiu lá. E era a gráfica de cidadãos de primeira, né? Da mesma forma que havia o Maia, o Lourenço, o Floro, que eram dois irmãos, na Tribuna, né? Pessoas que trouxeram mais gente de Manaus, trouxeram o Nilo, que a gente chamava de Nilo Salamanca, e eram pessoas assim que iam para o jornal de manhã e não tinha hora extra, trabalhavam o dia todo, tanto que o jornal necessitasse, né? Então, mais tarde, depois do Guaporé, passei para o Estadão. O romantismo da atividade de jornalista, né? É igual o jogador que jogava por amor à camisa, né? É verdade. Então, não que depois, mais tarde, a luta sindical não fosse necessária para regulamentar nossos salários. Mas havia um pouco mais de compreensão assim, do patrão, um romantismo tão bom que permitia que a gente recebesse aumento sem pedir. Sem pleitear. E todos, indistintamente, os gráficos também. Não Quando sobrava grana, o patrão metia a mão no bolso. Exatamente. E nesse aspecto, os nossos patrões sempre foram bons. Passei a trabalhar naquele jornal no Parceleiro, com o Osmar Silva, sim, mas também passei um período... O Parceleiro tinha uma sucursal no Edifício Feitosa. E ele ficou muito tempo ali, a sede dele em Ariquemes, né? Ele inventou um jornal para Ji-Paraná também, que pouca gente se lembra. Homenagearam ele em Ariquemes e esqueceram da Gazeta de Rondônia, que é o primeiro jornal diário. Então o Osmar fez um pioneirismo assim, de Vilhena à capital. É verdade. E aí eu trabalhei no Estadão do Norte também, em 83 para 84. Em 82 eu estava lá também, houve a primeira eleição do estado de Rondônia, né? Naquela época eu fiz
militei no Partido dos Trabalhadores, e é muito engraçado, porque Maurício Calixto era candidato a deputado, e eu era candidato a deputado também, me empurraram para ser. Quer dizer, aquele que podia ir para vereador teve que ir para deputado, tudo por sacrifício, né? Outro que podia ser federal, e uma vez. Que preencher a nominata lá. O Dair Cordeiro te contou um tempo aqui, te mostrou até como é que era a nossa a fichinha. Não, era Lei Falcão, só podia sair a caretinha da gente lá. E o locutor narrando na televisão. E o Maurício era o locutor do PT era o Everton Leone. O Everton Leone fazia as propagandas de grátis, como diz o povo lá de Brasília, de grátis. O Everton Leone fazia as propagandas. A minha mesmo era um brasileirinho e ele, Célio Montezuma. Eu esqueci até meu número, mas o número do Maurício era 1133 e uma época nós fizemos uma denúncia. Foi, né? Eu era do PT e o Evamar Mesquita era do PCB, distribuidor do jornal Voz da Unidade aqui em Porto Velho, e nós resolvemos procurar o desembargador Darcy Ferreira, que era uma pessoa de Guajará-Mirim, uma pessoa muito rígida, né? E o sonho dele era ser desembargador militar na época. Ele deixava transparecer esse sonho dele. E ele estava na presidência do Tribunal Regional Eleitoral. E nós fomos inventar que ele estava protegendo o PDS. Que o Maurício Calixto estava às 11h33 no ar e que subliminarmente. A propaganda estava implícita, né? 11h33 entrava o Maurício Calixto com o número. Era o número dele, né? Então foi um período interessante, porque eu era correspondente. E deve ter funcionado, porque até hoje você lembra do número. Pois então, ficou na minha memória, ficou. Na época eu era repórter do Estadão do Norte, o Pena foi editor, trabalhava também na política lá, Luiz Rodrigues Neto. O Pena se queixa que veio para Rondônia por sua causa, é verdade? Ele disse que veio por minha causa, porque eu estava em Cuiabá nos anos 1980. Eu tinha ido operar minha filha em São Paulo, uma cirurgia bem delicada de tumor de fígado, detectado por um médico que já foi embora daqui, chamado... Ah, meu Deus do céu. Agora eu esqueci o nome desse médico, mas é um médico que está no Ceará. Ele detectou, na volta nós passamos uns meses em Cuiabá, ele se tornou meu amigo, foi hóspede. De tanto ouvir você falar de Rondônia, ele resolveu... Viemos em pé de Cuiabá até Cáceres, com um pacote de jornal que a gente fazia. É mesmo? É o jornal Barranco. Foi a última edição do Barranco que nós trouxemos dentro de um ônibus da Andorinha. E aí, essa passagem por esses jornais culminou com o jornal, terminou com a fase do O Imparcial. O Imparcial era um jornal, tinha 35 anos, em Guajará-Mirim. O Aran, que hoje está em Manaus, Aran Santos, filho de um seringalista antigo, né, cujas terras fizeram parte da construção de Rondônia, né, ele trouxe esse jornal para cá para enfrentar Alto Madeira, enfrentar o Estadão. Quando eu trabalhei, comecei no primeiro emprego, foi o Estadão de Rondônia, depois virou do Norte. Do Norte, Então, para enfrentar o Estadão do Norte, para enfrentar o Alto Madeira e a Tribuna, ele veio para cá e montou esse jornal a quente aqui também no bairro Nossa Senhora das Graças. Já penso. Aí houve aquela inauguração, aquela muita festa pomposa, pretensão. muita pretensão, porque o jornal começou a se intrigar com o governo por causa da construtora. Então misturaram-se os interesses do Aran com os interesses do jornal. A proposta do jornal. E aí a gente percebeu, isso aí houve até uma greve na época. Ela trabalhava por lá na época, entre outros, o Newton Salinas e o pai dele, que foi um dos melhores linotipistas daqui de Mato Grosso, né? Na época, eu esqueço o nome dele, mas ele já é falecido. E nós conseguimos, mesmo assim, fazer um jornal a quente. O finado Roberto Azevedo, que era amigo do Expedito Júnior, né? O jornalista Roberto Azevedo, ele é da Igreja Adventista. Então, às sextas-feiras, ele saía da redação, dava tchau para nós, olha, o sol está se pondo, eu vou me embora, só e nós... É o sábado. Então, era uma redação, era metade desse estúdio aqui, não tinha ar-condicionado, e quando tinha, funcionava meia hora, parava, havia a Bartelena trazia o nosso pingado da tarde com bolachas. Muito bom aquele período também, a gente aprendeu um tanto. Se bem que a fase boêmia foi a Tribuna. Depois a gente começou a criar um pouco de juízo. Foi, né? Gráficos e jornalistas unidos... Trabalhou também na EBN, né? Isso, a EBN. A EBN foi um período que eu conseguia conciliar com
o Jornal do Brasil, eu era correspondente, né? Empresa Brasileira de Notícias. Empresa Brasileira de Notícias, hoje EBC, né? EBC. Era vinculada ao Ministério da Justiça e você acompanhou muito bem. Foi. Paulo Salim Maluf, candidato a presidente da República, e Tancredo Neves. E nós tínhamos que fazer das tripas coração ali para agradar todos os lados e trabalhar com a autocensura, né? É. E aí o João Figueiredo, João Batista Figueiredo. Lenilson Guedes trabalhou com Lenilson Guedes trabalhou lá também. Celeste Marques, Ana Aranda. Giovana era telexista, Socorro também, que trabalhou na tribuna, fazia a contabilidade da tribuna. Socorro foi a nossa telexista também. Anteriormente, no prédio do Edifício Madeira, quando eu não trabalhava, trabalhou também a Conceição, irmã do Manelão. Manelão dos Carnavais, a Conceição Mendonça. E a IBN foi uma escola, Sérgio, porque veio um chefe chamado Talvone Guedes da Fonseca, que fez uma poesia muito bonita sobre o pôr do sol, mostrando o pôr do sol do Madeira. Ele disse que era incomparável o pôr do sol de Porto Velho, não havia igual no mundo, disse ele na poesia. E o Talvone, havia um telefone que a gente falava direto com Brasília. E esse telefone, às vezes, era usado por algumas pessoas, amigas aí, alguns militares, alguns civis, que iam lá para fazer seus telefonemas de graça na RBN. Esse telefone, havia um jornalista chamado Roberto Pisa, em Brasília, e ele passava a pauta para a gente. Então a Celeste cobriu, aqui em Porto Velho, primeiro treinamento das mulheres PM na selva. As mulheres foram para a floresta, não me lembro se foi para o Candeias ou para o Jamari, foram para a floresta andar nos cabos, né? Atravessar o rio com cobra, com jacaré, e ficaram lá uma semana. E eu cuidava mais de mineração, né? Eu gostava muito de falar da cassiterita, né? Não, você sempre esteve ligado nesses temas assim de desenvolvimento. Desenvolvimento e ambiente. E você deve conhecer uma pessoa chamada Ildefonso, né? Ildefonso Valentim. O Ildefonso Valentim, uma época, ele cobria na TV. Pode falar o nome de concorrente aqui? Pode, aqui. TV Rondônia, quando o Eudes Gustosa era o chefe do jornalismo, também tinha um programa de entrevista, tá? Ele designou a gente redator do programa que o José Bonifácio apresentava. Mas era uma dificuldade de fazer jornalismo na TV Rondônia sem externas. Era só nós ali. E o Ildefonso, toda a tarde, vendo o preço do ouro na Praça de Porto Velho, ia de loja em loja das principais, preço do ouro, preço da cassiterita. Coletar essa informação. E era coisa quase que ilegal divulgar na época, porque Rondônia tinha recém adquirido a condição de explorar garimpo, porque é só o Amazonas, a portaria 170 do Ministério de Minas e Energia, no tempo do ministro Antônio Dias Leite. Rapaz, impressionante. Acho que Geisel era o presidente, não deixava minerar em Rondônia. E o Ildefonso era a base do noticiário. E estava o Bonifácio todo dia lá lendo o tempo todo, não podia engasgar, porque só tinha aquilo ali, não lembro se tinha comercial, mas externo. Era diretão, acho que uns 10 minutos o Bonifácio está lendo. Era um jornal para rádio televisionado. Televisionado, você falou certo. Mas foi a IBN celebrou muito bem, foi um trabalho muito bom. E o Talvone foi um chefe legal, depois chegou outro chefe aí também muito exigente, mas já era outra fase. Até a fase do Pena, né? Que era o Carlos. Você chegou a ser um dos editores também do jornal Porantim, lá do Porantim foi um período. Porantim, eu estava aqui em 80. Ainda existe o Porantim? Existe, ele circula em Brasília. É um jornal do CIMI, né? Jornal do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário. E eu vejo na minha carteira profissional lá recolhendo tudo direitinho, meu fundo de garantia. Eu fui para lá empregado. Apesar de ser da igreja, mas eu não era da cúpula da igreja, mas eu era um empregado. E foi interessante, Sérgio, porque o Porantim tinha dois antropólogos, também jornalistas. Eles entendiam de jornalismo e foram para Paris. Renato Atias e José Ribamar Bessa. Ele tem um blog hoje, chama Tá Aqui Pra Ti, chama o blog dele. Mas muito irônico, sabe? Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Renato Atias foi para o Pernambuco, depois dessa passagem por Paris. Mas um jornal luxento, apesar de ser um jornal indígena, se dá o luxo de ter dois correspondentes em Paris. Não existia isso na face da terra, né? Nem Folha de São Paulo, nem Estado, nem JB, nem Globo, nem Zero Hora. Ninguém. Eles foram para Paris. E eles mandavam matérias da América Latina, da América Indígena, o Peru, falavam dos índios Mapuche, falavam dos índios lá da região de Cusco e Machu Picchu, dos índios da Nicarágua, da Guatemala, transformavam um jornal assim numa essência assim, de revista. Porque era mensal, Deocleciano Bentes de Souza, irmão do Marcos Souza. Chegou a ter uma edição assim, tipo uma revista, não foi? Eu não me lembro, porque eu peguei um período já que o jornal já existia.
dia. Várias edições. O nosso encadernaram algumas, mas assim que eu me lembro assim, é o jornal de papel mesmo, Isso. impresso, né? E a coisa mais interessante, Sérgio, também não existe isso no Brasil. Se existiu, foi um caso raro. O Porantim era composto, escrito ali em Manaus, desenhado ali pelo Deocleciano, o Deco, e ele ia para Guarulhos, São Paulo, para ser impresso na Guarulhos. Mais de 3.700 quilômetros de distância, né? Chegava lá, tinha o revisor que ia a gráfica acompanhar, o Brodolone acompanhava, ele morava em Guarulhos, né? Depois ele voltava e custava caro o frete aéreo. Para ser distribuído em Manaus, aí o Joaquim Barroncas para os Correios distribuir jornais para toda a América do Sul, ia um jornal para Lima, ia 2 para Buenos Aires, ia 3 lá para Foz do Iguaçu, onde havia ligação, entidades que eram assim, parceiras do Conselho de Egídios Missionários. Não havia tanta ONG como existe hoje. Né? Hoje tá... O CIMI era praticamente, depois da FUNAI, era o pai dos índios, era o CIMI. Verdade. E a gente, eu não ia muito para aldeias da maneira como eu ia aqui em Rondônia, de pegar aviãozinho e descer em aldeia indígena. Porém, esse sudoeste aqui, essa região, eu conheci na época. A área dos Tenharim, quando a Transamazônica passou dentro da terra deles, muito antes de se pensar em pedágio, nós passamos por ali, Apuí, depois fomos nos Caxarari aqui, havia um padre lá em Manaus chamado Cassimiro Bexta, era professor. Foi meu professor de antropologia no Senesc. Uma sumidade, né? É uma sumidade. Eu soube que você vai lá para o Abunã, vai lá falar com o padre Zezinho, o salesiano. Aquele jeito dele falar. Aquele jeito paciente. Me traga uma boa história, porque eu tenho aqui uma cartilha que eu fiz, vou mostrar a cartilha que ele fez do linguajar dos Caxarari. Da Lituânia ele era, né? Eu acho que era lituano, Lituano, né? Nós vamos fazer um intervalo que o pessoal está sinalizando ali, meio desesperado, e o monte é assim, quando ele começa, liga o piloto automático e vai fazendo esse videotape do passado aí, né? A gente volta em instantes. Estamos de volta agora para o terceiro e, infelizmente, o último bloco do programa. Eu digo infelizmente porque o Monte tem muita coisa para a gente se lembrar aqui, viu? Eu fico impressionado, 61 anos, né, Monte? 61, em fevereiro. A lucidez ainda, aqui e acolá ele esquece do nome, mas bate lá nos 99%, né? E a gente vai falar agora, Monte, sobre família. Eu gostaria que você falasse da sua família. Você teve 2 casamentos, quantos filhos? Então, primeiro casamento meu, e o único, porque foi o primeiro, e não teve outros. Eu tenho união estável, né? Estável. Foi com a Lourdes Teodoro, era de Mato Grosso do Sul, da cidade de Pedro Gomes. Certo. Eu a conheci em Campo Grande quando eu trabalhava na sucursal da Folha de Londrina, onde o tio dela era distribuidor do jornal. Nós viemos para Porto Velho, naquele episódio da Folha de São Paulo. Pois é, ela resolveu encarar? Resolveu encarar o quarto número 6 do hotel rodoviário. Pensou, Depois fomos morar no São Cristóvão, moramos depois vizinho do Evamar Mesquita. Até hoje ela mora aqui. E do José Lima Mendonça, moramos até hoje mora aqui. Então, daí nasceram Vânia, que é médica do Hospital Cosme Damião, em Porto Velho, já foi médica em Alto Paraíso, já atendeu em Ariquemes, atendeu a clínica Astir, da Polícia Militar, né? Sim. E Vânia de Lourdes hoje está com 35 anos de idade. Depois veio Otávio Luiz. Otávio Luiz nasceu por acaso lá em Cuiabá também, que a gente estava numa passagem por lá, em 1980. E ele hoje é advogado lá em Brasília. E trabalha na Polícia Militar, na administração da Polícia Militar em Brasília, Distrito Federal. Certo. Aí veio Bárbara Cristina. Bárbara Cristina formou-se aí, fonoaudiólogo. Cada uma profissão diferente. É verdade. Aí depois tive também... Você instruiu muito bem os meninos para eles não quererem ser jornalistas, né? Exatamente. Depois a Ana Maria Berria, nós nos conhecemos em Porto Velho e nasceu aqui em 86 Ana Terra, que hoje é doutora em letras lá na Universidade Federal de Brasília, foi revisora do Correio Brasilense e trabalha hoje em casa com uma organização chamada ANIS, né? A ANIS, ela faz trabalhos para o PNUD das Nações Unidas, faz trabalho em presídios, faz trabalho em asilos, sim, aqueles trabalhos que nenhuma organização quer, eles aceitam fazer, para traçar perfil das pessoas, traçar perfil de crimes, para traçar perfil de como vive, da situação da terceira idade, ou sim, melhor idade, como dizem, né? E depois de Ana Terra veio o Lúcio Salvador, que é o derradeiro, tá?
se encaminhando para a vida agora, quer fazer direito. E depois eu tive também, em 84, filhos de uma companheira aqui em Porto Velho, chamada Anete Cunha, cuja avó vai ser personagem de um livro meu um dia, cuja mãe, ela trabalhou nos garimpos, ela foi garimpeira, dona Adedina, Alberinda, ela é garimpeira do famoso Serra Sem Calça do Jaru, e também trabalhou no Paredão do Inferno, contava que a água vinha por aqui para tirar ouro. Né? Interessante a criatividade no nome desses garimpos que tinha aqui em Rondônia. Nossa, vai quem quer, tamborete, sovaco da velha. Sovaco da velha. Paredão do Inferno. Tamborete. Isso. Aí nasceram da sua relação com a Anete, Paulo e Célia. O Paulo trabalha aqui com entrega de pizza e ele também trabalha com serralheria, com ferro. E a Célia, ela se formou no Instituto Adventista em Anápolis, foi para Goiânia, fez aquele curso do Instituto Argentino de Gastronomia e virou uma cozinheira de primeira, está em Campinas, São Paulo. Então tem mais 2 pequenos que a gente criou também, como se fossem filhos, né? Me chamam de avô e chamam Ana Maria de mãe, que são Giovanni e Ana Heloíse, e até hoje cuidamos deles, né? Então se somar são 8 filhos e mais 2 netos, que são filhos de Deus também. Então, com certeza. Criamos 10, graças a Deus. Pois é, a Ana, me lembro dela dos tempos de faculdade lá em Manaus, estudamos juntos jornalismo em Manaus, lá na Universidade do Amazonas, né? E foi uma felicidade de reencontrá-la aqui em Rondônia, né? Foi em 84, depois, né? Exatamente, quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 79, né? Eu abandonei o curso, ela deve ter concluído. Concluiu, né? Lá. Concluiu o curso. Eu fui para a TV Educativa, fazer estágio da TV Educativa, né? Isso, exatamente. Pois bem, Monte, e agora, o que você está fazendo da vida? Agora o que eu estou fazendo é querendo me aposentar, mas sem conseguir. Primeiro, eu fiz pedido de contagem do meu tempo, mas a Previdência Social, embora eu tenha trabalhado com a Mirlando em Brasília no ano de 2004... Você foi assessor do ministro da Previdência Social? Da Previdência, eu era responsável na época por responder as correspondências dele para Rondônia. Os assuntos de Rondônia eram comigo. Os assuntos nacionais, havia uma empresa chamada Loduca, né, que tinha a conta da Itaipu e tinha no Ministério também, era com eles. Minhas andanças em Brasília era com nada do cachorrinho. Então, eu nunca fui assim de entrar em grandes projetos assim de comunicação. Mas foi um período muito legal e agora, recentemente, eu fiz um pedido para contar meu tempo de serviço. Mas os 35 anos, por incrível que pareça, não bateu. Graças a alguns desfalques, não houve tempo suficiente, né? Então eu continuo e nunca havia parado, desde o tempo que eu trabalhei com o Fernando Mello até 2011, e esses 2 anos e meio em Campo Grande, né, editando Opinião no Correio do Estado, eu nunca me desvinculei do Jeito de Opinião. Sempre mandando algumas materinhas, comentários, né? E sempre ligado, formou-se assim uma união de pessoas interessantes, com pensamentos diferentes e com espaços para publicar textos e fotos, que é algo assim admirável, né, o que o Gente de Opinião faz. A partir dessa experiência, desse projeto do Gente de Opinião, eu gostaria de ouvir de você, que é um jornalista ligado mais na sua trajetória ao jornalismo impresso, a sua visão do web jornalismo. Como é que você vê a explosão de sites noticiosos, principalmente aqui em Rondônia? E é um fenômeno, hoje inexplicável. O que poderia ser estranho ou causar a aprovação de alguns, em nome da liberdade de expressão, ou repulsa de outros. Não, mas é muito, e os poderes não são tantos para financiar tanta publicidade, para sustentar todas essas publicações. Vê-se hoje que cada pessoa tem, com sua participação numa rede social, um poder. Todos têm um poder, né? Nós acabamos sendo uma emissora, né? Sendo veículos, né? Veículos, pessoa física. Nós estamos no Facebook, nós temos condições de publicar nossos álbuns de fotos familiares ou opiniões, notícias. E também no Twitter e também na própria caixa postal, a informação corre mais velozmente. Então é possível que esses sites façam o que eles estão conseguindo fazer, porque eles têm um embasamento, a velocidade da notícia corre, é impressionante. Porém, há uma preocupação.
que eu vejo assim na apuração de dados. Na pressa, às vezes na fobia, divulga-se um dado errado. Por exemplo, vamos supor que esteja o Rio Madeira em 18h24 e a pessoa ouviu o galo cantar e já vai no 18h24. Mas aí a Agência Nacional de Águas não confirmou, foi o Zé do Porto que deu essa informação, o Cipan tem uma informação, o governo tem outra, a Secretaria de Meio Ambiente tem outra e o Beiradeiro tem outra. Sem contar também naquelas... Você sabe que onde tem muita gente sempre tem um que não presta, né? No nosso meio, dizia isso. No nosso meio, infelizmente, acontece isso. Aí aparecem aquelas pessoas que começam a difundir boatos, né? E que não é nem por falta de apuração, é compromisso com a desinformação mesmo, gerar terror, fazer algum tipo de coisa. Isso é verdade. Então tem que o leitor, que já tinha que ter todo um cuidado para ler um jornal impresso, tem que ter cuidados redobrados no que lê na internet. Exato, fazer a peneira do que está lendo ali, porque a gente vê que desde o tempo do Joseph Goebbels, ministro da propaganda alemã, de lá para cá, quando se divulga um boato 2, 3, 4 vezes, vira verdade. Acaba virando verdade. E vira verdade e você enfrenta uma discussão dentro da sua própria casa, com os vizinhos, mas o senhor Sérgio Melo trabalha na televisão, e não sabe informação, e não sabe disso, mas é assim. Verdade. E não é fácil para chegar a contra-argumentar. Né? Para contra-argumentar. Mas é uma ferramenta nova que aos poucos a gente vai acabar se acostumando e fazendo. Sérgio, eu sou mais um na multidão aí que vejo que o Congresso Nacional precisa regulamentar, não em censura. Também eu nunca fui simpático àquele Conselho de Comunicação, quando ele tem a vertente de censurar. Mas, graças a Deus, hoje o PT aprendeu muito, que ele se tornou um partido com os mesmos pecados dos outros que ele condenava. Dos outros partidos. Eu falo de cátedra porque eu participei aqui em Rondônia. Então eu vejo que todos têm condições de se comunicar. A internet é fantástica, é o meio mais rápido. O rádio ainda mas a internet nos facilita, né? O rádio amador tem sua função até hoje, ele acoplou com a internet. E a internet, o sistema digital, nos põe em contato com outras galáxias, né? Muito embora, isso que eu te falei, a indústria do boato e a difamação, elas são galopantes e de um modo assim que ficam difíceis de reparar. Na internet vai na velocidade de luz. Na velocidade. Né? Para reparar um erro, há instituições que reparam, e outras vezes tem você olha, não tem o expediente, não tem quem é responsável, não tem o endereço. E outros primam por isso aí. Felizmente, pelo que eu vejo, e eu leio todos, e leio do BBC Brasil até todos os Rondônias, o Gente de Opinião, todo momento, estou sempre ligado. Não digo que eu estou em tempo real, mas meia hora aqui, meia hora ali. Está com a guiazinha aberta ali. Eu vasculho muito, eu falo para o Chico Lemos, falei para o Carlos Esperança, eu procuro informações em outros sites, ou na Agência Brasil, ou no BBC de Londres, no Brasil Post, que abriu, lançou agora, no Diário do Centro do Mundo, lá do Paulo Nogueira, informações que dizem respeito à Amazônia. E a gente publica, às vezes, na íntegra, só faz um anúncio ali, porque são opiniões abalizadas, são informações importantes, informações de clima, informações indígenas. Estamos sempre em contato ali e linkamos o Museu da Amazônia em Manaus, o MUSA, o Museu Guild em Belém, o INPA, que é esse glorioso INPA, que às vezes não tem nem dinheiro para fazer pesquisa. Trabalho... Dono de grandes pesquisas. Meritório. Meritório. Então, eu vejo que da mais alta importância o Brasil conseguir conciliar a liberdade de expressão e as redes sociais e as comunicações da internet com esse marco regulatório que permita identificação, que a polícia possa pegar o crime dentro da internet, o crime contra a pedofilia, o crime A gente fala que existe o crime organizado porque existe a polícia desorganizada, mas hoje em dia não é fácil, são milhões e milhões de aparelhos, mas existe lá o tal do ID, né? Facilmente detectado. Detectado. Para quem conhece. Os grandes golpes em bancos, os hackers. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral fez um concurso lá, um prêmio incentivado de R$5 mil para descobrirem falhas na urna eletrônica. Sistema, Então, botou a molecada lá, mesma molecada, a turma do bem, a turma do mal para ser a turma do bem. Mas sempre acaba assim. Bom, infelizmente nosso tempo se esgotou, nós estamos conversando há 1 hora, sabia disso? Poxa, nem parece, né?
E dava para a gente conversar mais um ou duas. Ninguém nem falou aqui no anedotário político de Rondônia, que você conhece histórias fantásticas sobre políticos que estão ainda no mandato e outros que já se foram para o além e outros que abandonaram a vida pública aí por razões que não vale nem a pena a gente comentar aqui. Mas eu espero outra vez encontrá-lo aqui no Papo de Redação para a gente detalhar esse outro aspecto da sua atuação aqui, que foi na área política de Rondônia. Muito grato pela oportunidade. Você tem um minuto, então, para... não, tem uma coisa que eu sempre pergunto aqui, antes de terminar. Você tem alguma queixa, alguma reclamação que você gostaria de fazer publicamente aqui no programa? Olha, a gente, na condição de jornalista, a queixa é aquilo que a gente falou agora há pouco, assim, é ter mais certeza e um pouco mais de calma e não extrapolar em fatos assim, por exemplo, enchentes de madeira, sem olhar todos os detalhes. Isso. Rios afluentes do sistema da bacia amazônica, degelo dos Andes, condições de hidrelétrica, se alguém se beneficiou financeiramente, se alguém deixou de receber suas compensações, houve um estudo, umas reuniões, audiências públicas para se fazer isso aí. Para se definir isso. É o drama que a gente vê, eu vi na TV Candelária, o repórter percorrendo os bairros, uma senhora com 2 gatinhos assim, e a senhora não tinha água para fazer comida. Então, esses fenômenos de cheias que a gente vê, eu lembro quando o Teixeirão conseguia aviões da FAB para levar comida e combustíveis a Guajará-Mirim. Isso. Analisar todos esses aspectos, porque a gente vê que nas redes sociais as situações se tornam tão polêmicas, é aquela quase que obrigação, curte isso aí. Né? E a gente também, às vezes, impõe, a gente falha também, coloca um raciocínio. Curte, às vezes acaba. E a pessoa tem outra informação melhor que a nossa, quer dizer, como é que ele vai curtir se ele tem informação melhor? Quer dizer, é a apuração da verdade, né? Somente a verdade, e deixar os floreios e essas imposições de raciocínios para as calendas gregas. Porque não constrói. Beleza, Monte. Obrigado pela sua entrevista, pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que a gente volte a conversar aqui no Papo News numa outra oportunidade. Muito bem. Certo? Eu sou o Sérgio Melo, esta é a Record News e a TV Candelária de Porto Velho. Eu conversei aqui com o Montezuma Cruz. A gente volta a se encontrar no nosso próximo programa. Até lá.